Meus amigos, boa noite, Bira Monteiro, ainda bloqueado, acho que eternamente bloqueado. Eu não vou mudar de canal lá no Facebook, no YouTube, então eu voltei pro Face. Então eu fiz a maior parte dos meus vídeos aqui, eu vou continuar aqui. E eu só tô estarrecido com algumas coisas que estão acontecendo no Brasil hoje. Tô meio bagunçado aqui, que estava estudando. E eu queria trazer uma palavra do professor Alberto Mourão. Vocês podem procurar na internet aí, eu posso até colocar o link depois. É a força da mente que eleva ou rebaixa o homem, conforme o modo porque ele se utiliza dela. A posição de que cada um ocupa na vida, já anteriormente e com muita antecedência, a ocupou no íntimo de si mesmo, no seu verdadeiro eu. Cada dia construímos em nossa mente o lugar que deveremos ocupar amanhã, que poderá ser agradável segundo a nossa aspiração. Isso vem a calhar aqui com esse momento agora, que é aquele momento que a gente está procurando uma solução, uma saída. Então, se você realmente, olha como eu falei aqui, ó, cada dia construímos em nossa mente o lugar que devemos ocupar amanhã, que poderá ser agradável segundo a nossa aspiração. Se você não faz para ocupar, segundo a sua aspiração, o lugar que você quer, você não vai ocupar esse lugar. Aí, na minha patrulha normal, aquela patrulha de entendimento, lendo, olhando, a gente pega uma notícia como essa aqui, ó. Tribunal de Contas da União, segundo Mônica Bergamo, né, da Folha de São Paulo, só podia ser, né? Tá doidão, dá uma olhadinha nessa folha aí, quer ficar doidão? Dá 24 horas para Guedes, não é para ministro Guedes, não, eles são amigos do Guedes, né, particularzinho do Guedes. Não é ministro Guedes, não, viu, Mônica Bergamo? É Guedes. Responder sobre a investigação de Glenn Grant. É esse verde aí, Glenn Verde, né, o verdinho. Ministro verdinho que deve ser pago em dólar, tá? Ministério Público entende. Olha, Ministério Público. Ministério Público, vocês têm mesmo realmente que ficar preocupado com a vida do Green Grant. Ele não tem que ficar preocupado com a vida do Guedes, não. Você tem que preocupar com a vida do americano que invade celular, ou que dá guarida para quem invade celular. Ele fala que eventual apuração do COAF seria retaliação. Mas não é retaliação acusar o ministro da Justiça. Não é retaliação. Então aí ele não deixa eu ler a matéria, porque eu não vou assinar essa porcaria, pode ter certeza, viu, Folha de São Paulo? Não precisa nem ligar para mim, não. Vocês não vão ler mesmo. Essa era uma. Aí tem mais algumas. Meu celular, para aí. Aí tem mais algumas. Depois de sair da conturbada da Jovem Pan, Vila é contratado pela Band. Tá certo. Defesa vê armação para extradição de militar preso com cocaína. Vamos ver aqui, Rapidex, vamos ver. Advogado de Manuel Silva Rodrigues, militar preso com cocaína, 39 quilos de cocaína na Espanha, prepara um pedido ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para que o governo elabore um requerimento de extradição para o julgamento militar no Brasil. Também pediu acesso dos autos de inquérito. A prisão do militar foi revelada em primeira mão na coluna Haddad, de acordo com fontes do Palácio do Planalto. Uma falha de segurança, eles sempre colocam isso como primeiro lugar, né? Quem está falando isso aqui é a Veja, para você ter uma ideia. Aí bota a foto do sargento lá. Deixa eu ver aqui. Na comitiva presidencial de presidente Jair Messias Bolsonaro, que viajava para o Japão, a cúpula do G20. Beleza. O militar deu procuração para o advogado Carlos Alexandre, que seja constituído como defensor no Brasil. A defesa reitera que ainda não teve acesso às acusações. Acusações de quê? O cara foi pego com a droga. Isso que eu não entendo esse negócio. Refuta todas as acusações e afirma com convicção de tratar-se de uma armação. Afirmou em nota para a imprensa. Mas olha, por que eu tô falando essas coisas, gente? Porque isso aqui tá virando samba do crioulo doido, entendeu? Você tá virando samba do crioulo doido, tá? Então, as coisas acontecem, as pessoas fazem besteira, tentam fugir, só que lá é a Espanha, mano. Se fosse na Tailândia, ele tava agora, ó, degolado. Se fosse naqueles países asiáticos que tem pena de morte para tráfico de droga, não sei se
Eu não tenho certeza se a Tailândia tem, mas estaria degolado, tá? Mais algumas coisas aqui a serem comentadas no dia de hoje. Blá, blá, blá. Globo desmente conversa para boi dormido que o hacker invadiu o celular do Moro. Mais uma babaquice aqui. Foi o próprio diretor de jornalismo da Rede Globo que mostrou a Glenn Graham que estava de posses das mensagens pelo menos uma semana antes do alarde feito pelo Ministério da Justiça, de que o celular do ministro Moro teria sido hackeado. Argumenta. Aí depois, do PT na Câmara, a denúncia apresentada no ministro da Justiça, Sérgio Moro, de que o seu celular teria sido grampeado por um hacker no dia 4 de junho, esse criminoso teria repassado conteúdo ao site da Intercept Brasil. É desmentida por uma nota do diretor de jornalismo da Rede Globo, Ali Cabel, o executivo da emissora, em comunicado emitido no dia 12 de junho, 3 dias após o início da série de reportagem, disse que Glenn Verdão procurou a Globo por e-mail no último dia 29 de maio para propor uma parceria de trabalho que envolvia material jornalístico, que passou a ser divulgado a partir de 9 de junho. Então vocês veem só, a tese fantasiosa. Para o deputado Rogério Correia, essa cronologia de fatos mostra que a tese definida por Moro é fantasiosa. Essa história para Bodomir, diz Correia. Foi o próprio diretor de jornalismo da Rede Globo que mostrou que Glenn estava de posse das mensagens pelo menos uma semana antes do alarde. É mais um estratagema, mais uma tentativa desesperada de fazer com que eles consigam desqualificar o ministro Sérgio Moro. Assim, eles são tão ruins no texto deles que eles colocam que a juiz Sérgio Moro, eles não colocam o ministro Sérgio Moro. Então, assim, o que está acontecendo hoje é o desespero total. Desespero total. Para finalizar, porque essa vai ser uma rapidinha, não vai ser muito longa, porque eu estou cansado, eu estive fora. Gente, vamos prestar atenção numa coisa. Existe uma série de pessoas que se elegeram na onda Jair Messias Bolsonaro, falando que gostava de Messias Bolsonaro, falando que amava, falando que queria um país melhor. E agora, como aconteceu na Revolução Farroupilha, as coisas estão se fechando entre anéis, papéis e, vamos dizer assim, contratos. Tá? Então, o que está acontecendo agora? Eles ameaçaram a fazer determinadas coisas, as pessoas estão cedendo e estão se fechando em contratos. Você está falando que o presidente está fazendo tomar lá da cá? Não estou falando que o presidente está fazendo. Eu estou falando que acontece que o presidente não manda no país sozinho. E aí vai se fazendo configurações de forças, de poderes, entre eles, que eu não vou aqui citar porque eu tenho medo até de citar, e eles vão decidindo como é que se divide o bolo. Você fica com essa fatia, eu fico com essa, aquele fica com aquela ali. E é isso que está acontecendo hoje no Brasil. É a acomodação da carga. Diz que quando a carroça sai, que as abóboras se ajeitam, né? Então hoje o Brasil está se acomodando conforme ele quer, né? Não o Brasil popular, mas o Brasil do alto comando. E as pessoas ainda têm coragem de defender político. Eu não defendo político nenhum. Eu não tenho bandeira política nenhuma. Eu gosto de analisar o que está acontecendo, tá certo? Agora, eu ainda prefiro Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, como nosso presidente da República, do que se fosse o poste. Que aí já ia ser pior do que o vampirão. Ia ser muito pior do que o vampirão. Mas aí fica na cabeça de qualquer um. De qualquer forma, de qualquer sorte, de qualquer maneira, fica aí a minha dica. Vamos prestar atenção no que está acontecendo no país. A final do Brasil é amanhã? É amanhã. Mas a final da reforma da Previdência tem que ser no primeiro semestre. E conforme ela sair, vai ser conforme vai ser sua vida. Se o Brasil ganhar no domingo, vai ser maravilhoso. Tudo bem. Mas não vai mudar nada na sua vida. Nada. Não vai mudar nada na sua vida. Mas se o Brasil perder, também não vai mudar nada na sua vida. Agora, se nós ganharmos a reforma da Previdência com a economia de 1,1, 1,3, 1,3 não vai rolar mais, mas 900 bilhões de reais, que seja, a sua vida vai melhorar sim. Por quê? Porque vão haver investimentos no Brasil.
Então, os analistas, especialistas, parcelistas, ultra sabedores da Jovem Pan, eles dizem que não vai mudar nada, porque não sei o quê. Não sei. Eles já estão querendo desidratar a ideia da reforma. Claro que vai mudar. Você pensa numa coisa assim, você vai investir numa empresa, vai comprar a ação dela. Aí você sabe que a empresa está com as contas delas atrasadas, tá desregularizada, certo? Portanto, você pensa que essa pessoa, essa empresa, é boa de investir, mas você vai lá e descobre que ela realmente está com as contas delas atrasadas, certo? Aí o que você faz? Você não investe na empresa, você não vai investir nela. É bem simples assim, não tem que ficar explicando alíquota disso, alíquota daquilo, isso é coisa de economista. Vamos falar da economia básica, a economia simples. Se você tem uma empresa cujas contas estão desequilibradas, como que o investidor vai comprar o papel daquela empresa? Por exemplo, pega uma empresa que tem um escândalo muito grande, certo? Essa pessoa chega e olha para lá e fala assim: eu ia investir naquela empresa. Não, aí o outro colega fala assim: não, investe nessa empresa não, sabe por quê? Porque nessa empresa aí as contas estão tudo erradas, o presidente da empresa está preso, etc e tal. É um escândalo. Ninguém vai investir na empresa, as ações vão cair na bolsa. Ninguém vai trazer dinheiro, recurso, capital. Mas Bira, recurso, capital. E o que tem recurso, capital? Quando você investe em alguma coisa, você tem que colocar capital. Você quer um retorno. Né? Sendo um retorno normal, não tendo o spread que tem no Brasil, não tendo a cobrança de juros que tem no Brasil, como é que fica? Bem mais tranquilo. Portanto, eu acredito piamente que se a reforma da Previdência vier, as outras reformas, é como se a reforma da Previdência fosse uma locomotiva, e as outras reformas são a cavaleiro dela, claro, para complementar as economias necessárias para tentar dar uma aliviada nos bilhões ou trilhões, sabe lá Deus, que aquele partido dos traidores, ou o partido dos tarados, ou o partido dos malandros, né? Não colou agora com o termo, o partido dos. Eu acho que a gente devia trocar o partido dos presos, né? Daqui a pouco a gente consiga fazer o Brasil voltar a crescer. É normal a recessão. É melhor a recessão do que você continuar indo pro buraco até quebrar de uma vez. Mas vai ter que passar. Ninguém consegue gastar o que gastou aquele partido lá, sem depois ter que pagar a conta. E outra coisa que eu queria falar para vocês, que eu fico muito pé da vida quando falam comigo. O pessoal fica aí, Bira, mas falaram isso, Bira, mas falaram aquilo. Claro que eles falaram, eles sabem que eles perderam, eles sabem que eles vão se ferrar, eles sabem que a justiça vai atrás dele. Muitos já vazaram do Brasil, estão partindo, entendeu? Se auto-exilaram, porque a gente não pode exilar ninguém. Portanto, agora eu estou esperando só que a justiça dê cabo ou dê continuidade, né, tire da gaveta os processos dessas pessoas. Tá? Apesar da dificuldade deles, eles com certeza vão ter o que eles merecem. Mais ou menos era isso que eu tinha agora para esse momento. Eu acho que de bom tamanho em relação àquilo que está acontecendo. Sábado sempre é um dia de pensar mais, de olhar para frente. E a ideia é a seguinte: segundo o presidente da Câmara dos Deputados, né, vai ser feita a reforma da Previdência nesse primeiro semestre. Ele está muito confiante, inclusive ele elogiou o presidente no programa da Jovem Pan que ele teve lá, a Jovem Pan Jovem, né? E eu queria passar mais um pedacinho no tema aqui do nosso ministro Paulo Guedes. Só um pouquinho. Um pedido de engajamento dos senhores. Primeiro, um agradecimento, porque eu vejo que há um apoio maciço nas ruas, nesses movimentos, sempre um movimento construtivo, não é xingando ninguém, é pedindo. As mobilizações são pacíficas, o povo vai para a rua, canta coisas. Eu nunca vi isso
um milhão de pessoas na rua pedindo, querendo uma reforma de 1 trilhão, não sei o quê. Isso é um negócio de doido, nunca aconteceu isso antes no mundo. O sujeito ia falar assim, olha, pode fazer uma reforma, pode cortar a minha previdência futura, porque eu acho que isso é melhor para o país. Isso é um sinal de maturidade extraordinário, um sinal, entendeu? Eu sou do tempo em que você falava, vamos segurar um pouquinho os gastos do governo, despejavam óleo quente, pedra, passeata, tudo para matar o sujeito que está propondo consertar o país. Então, hoje eu vejo isso com muita alegria, de ver o envolvimento da população de uma forma pacífica, ordeira, um esforço de participação. Vejo que os mais jovens estão super esperançosos e apoiam essas mudanças. Acho que tem uma geração mais velha, que é a minha geração, que de certa forma desistiu do país. Mandaram recursos para fora, não acreditam mais, acho que o Brasil é muito complicado. Por isso nós temos essas metas de o Brasil sendo uma das economias mais ricas do mundo, do ponto de vista de recursos naturais. Qual é o obstáculo? Por que uma das 3 economias mais ricas do mundo em recursos naturais, por que ela não é uma economia dinâmica? Por que o povo ainda não saiu da pobreza? A resposta é o seguinte, é uma prisão cognitiva. É uma prisão cognitiva, que nós somos prisioneiros de ideias obsoletas, atrasadas. Então, na hora que nós nos libertarmos disso, nós vamos saber transformar essa riqueza financeira, essa riqueza material, em prosperidade para todos. Nós estamos muito próximos disso. Eu percebo esse amadurecimento da população quando eu vejo a forma das manifestações. Não tem violência, não tem nada, são só exortações à participação. Isso funciona. Todo mundo que olha isso se sente mais tranquilo para votar a favor de reformas, de coisas que são modernas e vão ajudar o Brasil. Então, eu estou super otimista. Poderes independentes, a mídia entendendo, a mídia social incontrolável, esse negócio varrendo por aí, botando uma competição forte também no establishment, que é a mídia convencional. A mídia convencional dizendo, olha, na economia nós estamos de acordo, na outra nós vamos examinar caso a caso. Tudo bem, é do jogo. Se você em costumes e princípios. E isso é uma revolução no Brasil também, porque o Brasil estava elegendo muita gente com bons princípios, com bons modos e péssimos princípios. Tinha muita gente com bons modos, educada, etc., mas com péssimos princípios. E, de repente, vem um cara que todo mundo fala que ele tem maus modos, mas tem ótimos princípios. Eu tenho convivido com o presidente, eu não vejo 1 milímetro de comportamento dele que fosse, a não ser uma ingenuidade ou outra, numa coisa ou outra, assim, tipo assim, não, mas não dá para ajudar aquilo ali, não. Como agora, o negócio da presidência, pô, dá para ajudar aqui, não sei quem disse que é presidente. É o Congresso que está com a reforma, agora é o jogo que segue, bola com eles é que vão aprovar esse negócio lá. Mas, assim, o senso de justiça, o senso de correção, de acabar com corrupção, de fazer a coisa certa. É uma determinação do homem. O homem tem força de vontade, tem apetite, blindou os ministros para fazerem o que tem que ser feito. Se de um lado parece que está carente na coordenação política, na verdade isso é um problema de comunicação, um código de comunicação. Tinha uma forma de comunicação no Congresso, tem uma outra forma chegando, não houve ainda essa acomodação, a coisa ainda está balançando. Mas no final vai dar certo, porque os congressistas também foram eleitos e têm bons propósitos. Tem uma ou outra criatura do pântano que ainda vive no Paleolítico, tá? Mas tem muita gente querendo acertar, e eu sou testemunha disso. Essa aprovação que os senhores estão vendo agora é uma comprovação dessa tese de que a maioria lá quer botar para funcionar. A maioria quer botar para funcionar. Então eu agradeço a vocês e jogo aqui no ar um ar de esperança. Eu acho que o Brasil realmente vai mudar e vai mudar para melhor. Nós estamos muito próximos disso. Então, pessoal, voltando para a nossa discussão. Há mais de anos, nosso presidente da República vem falando, né? Boa noite, Noeli, como é que você está? Tudo bem? Há mais de anos, ele vem falando que era possível. E ele tem dito isso, né? E as pessoas disseram, não é possível, jornal, analistas, como diz que tem método, ele vai ser trucidado pelo sistema. Eu estou vendo só gente sendo trucidado pelo nosso presidente da República e pela ideia dele, porque a ideia dele vem com a verdade, ela vem com a responsabilidade, ela vem com a austeridade, ela vem com... Quando a gente está na casa da gente que falta um dinheiro, a gente aperta o cinto. Uai, aqui em casa é assim. A mulher falou assim, ó, Bíblia, a gente só pode gastar tanto esse mês, vamos gastar tanto esse mês. Como é que faz essa farra com o nosso dinheiro?
é a viagem, é tudo, é malandragem. Como é que a pessoa vai para um site e dizer que pode mentir à vontade, que todo mundo acredita, vai para a França, vai para não sei o que lá e fala que mente, que tem 25 milhões de crianças de rua e você ainda apoia uma coisa dessa? E que tipo de país é ele? Quando François Mitterrand falou que o Brasil era um país, não era um país sério, a coisa ficou presa, o povo não gostou. Mas a verdade é que o Brasil, até um tempo atrás, não era um país sério mesmo. Ele está tentando virar um país sério. E se o Brasil virar um país sério, ele vai virar um Estados Unidos da vida, vai virar uma Inglaterra da vida, entendeu? Vai virar uma França. Ah, mas olha, liberalismo selvagem. Nunca vai ter liberalismo selvagem no Brasil, sabe por quê? Porque o brasileiro não aceita isso. Aqui não tem liberalismo selvagem. Vai ter que ter um liberalismo da forma dos Estados Unidos, mas do Brasil. Mas eu não sou mais um liberalismo brasileiro do que um comunismo brasileiro. Por que comunismo brasileiro? Porque o comunismo brasileiro é o mesmo do cubano, do venezuelano, tá? Da Nicarágua. É a mesma coisa, ou seja, empobrecer para escravizar. Empobrecer para escravizar. Agora, deixar as pessoas trabalharem. Tem um vídeo aí na internet que mostra o presidente mostrando um cara que estava trabalhando, vendendo as coisas dele na rua e tal, pegou alvará, pegou tudo, botou um monte de regra para um microempreendedor individual poder fazer os seus trabalhos, cobrar taxa de tudo que as pessoas fazem. Hoje a pessoa não pode produzir um queijo na fazendinha dela, no sítiozinho dela, levar para vender na feira. Ele não pode, tem que ter marca disso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo, a vigilância sanitária, tem que dar o alvará, né? Então, a desregulamentação foi a primeira coisa que o presidente Trump fez nos Estados Unidos. Entendeu? Então, esse é o chamado custo Brasil. A estrada é ruim, tá cheio de burocracia, tem que pegar coisa de todo mundo. Eu, como cidadão comum, eu posso falar isso. Agora, o presidente não pode. Entendeu? Se ele falar, sai na Folha de São Paulo na hora. Na hora sai na Folha de São Paulo. Eu não sei até que ponto você quer ser burro bastante para continuar pagando os impostos, porque você está ouvindo no jornal isso, porque você está ouvindo isso daqui, porque o teu partido é esse, e você é burro o suficiente para ficar pagando por isso. Não sei, é burrice, não, isso é burrice, isso aí é ponto final. Isso aí não é desconhecimento da política, nem de opinião pública, não, isso é burrice pura. Nós somos um bando de asnos que ficamos pagando imposto porque a gente fica. Não, mas tá certo. A bandeira é vermelha, é isso mesmo. Aí, companheiro. Né? A gente vai continuar assim até quando? Comendo na mão de político bandido. Agora vai olhar a casa dele, vai olhar o carro dele, vai olhar as viagens para o exterior dele, vai ver para onde é que vai o defensor dos pobres. Ele vai para a Inglaterra, ele vai para a França, ele vai para a Espanha, e você, pobre, continua cada vez mais pobre, e ele cada vez mais rico. Vem cá, quem é que defende os pobres mesmo? Quem é o verdadeiro defensor dos pobres? Quem que está defendendo o pobre? Hein? Esse cara que vai para lá e faz esse discurso imbecil, idiota, ignorante, que não tem tábula rasa, que não tem nenhum fundamento, ou uma pessoa que quer dizer assim, ó, vamos acertar as contas, vamos fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e vamos resolver isso aqui. Não, porque os pobres, mais pobres que nós já estamos, porque o Brasil empobreceu nos últimos anos, em cima do discurso dessas pessoas que estão defendendo os pobres. Faz algum sentido para você isso, cara pálida? Pelo amor de Deus, faz sentido defender as pessoas dessa? Realmente, brasileiro tem que ser estudado por alienígenas, porque a NASA não consegue estudar vocês. Vocês defendem coisas que não tem fundamento, não tem. É só uma bandeira furada, queimada, olha, rasgada, e que já vem de anos. É só pegar, abrir um livro de história. Eu estou lendo Stalin. Que eu vou ler história para mostrar quantos milhões já morreram nesse tipo de ideologia que estão colocando aí. Quantos milhões foram assassinados? Vamos fazer uma. Já que falam tão mal do capitalismo, vamos fazer um capitalismo versus socialismo. Quem morreu mais? Morreu mais no capitalismo ou socialismo? Socialismo. Socialismo, comunismo, é tudo a mesma coisa. É só uma maneira diferente de falar a mesma coisa. Ah, democrata, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. É a mesma coisa que o comunismo.
Poucos mandando, muitos pagando e todos escravizados. Entendeu? Então, assim, se no Partido Comunista, que nem tem lá na China, o primeiro-ministro, sei lá como é que chama lá, andar de trem como na Inglaterra, eu concordo. Tá? Se a verba de gabinete de um deputado chinês for igual à verba de gabinete de um deputado inglês, eu concordo. Mas não, só que não. Imagina aqui no Brasil a farra que não é. Portanto, eu acredito que hoje a gente para de ser idiota, de ser imbecil, porque quem paga isso sou eu também. Eu pago imposto todo ano, tá? E pago imposto em tudo que eu compro. Meu salário vai tudo ali. Eu digo que eu ganho tanto, mas na verdade eu não ganho aquele tanto. Aquele tanto, boa parte dele, 40%, 50%, vai para pagar as mordomia desse povo. E se o povo não consegue entender isso, cara, é muito complicado. Tem que ser muito. É uma mulinha tentando pegar a cenourinha. Tentando pegar a cenourinha na frente. Eu sei que o povo adora estatística. Eu não estou nem aí para estatística. O fato é que existe imposto sobre imposto, imposto sobre imposto, imposto sobre imposto. Eu falo mais simples para as pessoas tentarem entender que elas pagam muito mais por o que ela tem que receber do que ela deveria pagar. Isso aí. Então vamos fazer o seguinte. Vender esse controle aqui para você. Esse controle aqui eu vou vender. Ele custa, na média, vamos dizer, numa banca de camelô, R$ 10. Mas eu vou te. Já que se você não concorda comigo, eu vou te vender por R$ 50, tá? Então, pelo menos você me paga uns R$ 50, eu ganho 40 em cima. Faço alguma coisa com R$ 40. Se você não entendeu isso ainda, realmente você não entende porque nós temos que ter uma reforma da Previdência sem mudar nada. Claro que já mudou muita coisa, já caiu o BPC, já caiu a parte rural, mas agora vem a hora H, que é os 2 turnos na Câmara dos Deputados. É depois, mais um turno nos senadores. Então, você vê só, para aprovar uma reforma no Brasil, você tem que fazer 2 turnos na Câmara dos Deputados. Não, essa lei que nós temos em relação à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, é para realmente para acabar. Porque é uma burocracia. Um voto de um deputado demora horas. De deputados, né? Demora horas. Vai até 2 da manhã. Para que nós precisamos disso? Ó, eu sou a favor, eu sou contra. Ponto. Aperta o botão lá e acabou. Acabou. Entendeu? Ou faz assim, para a gente ter um pouco de consciência. Vai lá, faz a tua reclamação, entra com o seu requerimento, e aí depois todo mundo só fala assim, eu sou contra o requerimento, eu sou a favor, eu sou contra, eu sou a favor. Pra ficar falando lá, o cara fala de coisa que não tem nada a ver lá, cara. Realmente o Brasil é um país prolixo. País prolixo. Por que é um país prolixo? Porque para falar uma coisa demora horas. A gente não tem mais paciência. A gente precisa dessa reforma para hoje, entendeu? Então hoje é um dia de reflexão. Pensa aí, se é a política que é chata ou se é você que nunca se interessa por ela e aí para eles está muito bem, tá certo? Essa é a minha opinião a respeito disso. Se você não conseguir se informar e saber das coisas que estão acontecendo na sua vida, a vida vai levar você. E aí, como é que acontece isso com você? Se você precisar de um médico, vai ser difícil. Se você vai colocar gasolina, você vai pagar caro. Se você vai comprar um pão, você vai pagar caro. Não se interessar pela política do seu país ou pela opinião pública do país, que eu chamo de opinião pública. Política quem faz é eles. Nós temos a opinião pública. Se você não tiver uma opinião pública de qualidade, o que vai acontecer com você? Você vai ser mais um boi para ser abatido no meio da manada. Agora, você pode ser um lobo ou você pode ser um boi. Escolha. Eu prefiro ser um lobo. No meu caso, eu sou um jacaré. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Boa noite, Pantanal, Brasil.